as boas-vindas. Eu quero falar um pouquinho sobre o propósito disso que está acontecendo, que é essa série que eu resolvi, assim, com o meu coração batendo muito forte pelos professores, de a gente ter um espaço, sabendo que agora a escola, ela está em casa. Então, a escola agora é em casa, né? E isso tudo tem tido um efeito gigantesco nas professoras, nos professores, nas famílias, nos alunos, Avassalador. muito grande. E eu penso que a gente não podia ter deixado de separar esse espaço aqui, esse lugar, para que pudesse todos os sentimentos, todas as coisas legais que estão acontecendo, apesar de todo o susto inicial, né, Lizzy? De a gente poder, então, falar, de a gente poder, então, trocar, partilhar o que tem de legal acontecendo e o que as professoras estão criando nesse momento que é tão desafiador. Eu quero dar um beijo para a Ana, que entrou agora, quero dar um beijo na Gabi. Gabi, que saudade! Gabi Staldi, ali, ó, beijo das minhas queridas, das minhas colegas, queridas, ó, vou ter que segurar para não chorar. Não pode. Vai ter muita gente que fez parte da nossa história e faz parte da nossa história, né? E eu também vou chorar, para. E esse momento que a gente está sendo colocado à prova, né? Em todos os sentidos. Sim. Estamos tendo. As nossas emoções estão à prova, nossa competência está à prova, né? E a gente está se superando a cada dia. E essas pessoas que estão aí, com certeza, fazem parte dessa caminhada. E eu vou citar muitos nomes durante a nossa live, porque a gente não faz nada sozinho. É isso aí. E apesar de toda essa emoção, e eu creio que essa emoção... Vou pegar um instrumento aqui que eu uso com os meus alunos. Oi, Gabi, querida, saudade de ti também. Esse momento, para mim, sabe, ele é de pura emoção, com certeza. Primeiro porque eu tô com alguém que eu admiro muito, alguém que eu acompanhei o trabalho dentro da sala de aula com as crianças. E sabe, Lizzy, que quando eu pensei em ti, família linda, olha o que a Mônica tá dizendo ali. Colégio Mônica, Farroupilha, linda. família linda. Sim, eu carrego no meu coração. E é para que a gente pudesse sim ter esse lugar aqui. Se as lágrimas vierem, tá liberado, tá tudo certo. E eu tava dizendo assim, o quanto, quando eu resolvi te chamar, que pelo fato não só de conhecer o trabalho bonito que tu tem, sabe, Liz, e comprometido assim com a educação, mas também de saber que apesar de toda essa situação assim de desafio que a educação remota tem nos colocado à prova como professor, de que eu sabia que tu não ia ficar só naquela coisa de o que a gente faz e agora, ai meu Deus, né? Eu te conheço e eu sei que alguma coisa tu ia inventar, tá? Então, assim, para que a gente possa dar início, o nosso encontro hoje, ele vai falar sobre algo que para mim te representa muito, que é a criatividade, né? E eu queria assim que para que a gente desse então fizesse ponto de partida, que tu falasse um pouquinho sobre o que tu tá sentindo. Como é que foi esse início? Se tu sabia o que tu ia fazer, tá? Como é que as coisas foram sendo organizadas por ti, na tua cabeça, como é que tu foi enxergando e como é que as coisas foram se moldando. Então, assim, te apresenta um pouquinho, porque tem um povo aí que te conhece e um outro que não te conhece. Então, agora a palavra é tua. Eu tenho lecionado já, aí vai fazer uns 20 anos, né? E a primeira oportunidade que eu tive de trabalhar com crianças, e foi a Carolina Rocha que me deu essa oportunidade, ela tá aí. Eu me apaixonei, né? E eu comecei a ver que alguma coisa da minha personalidade criativa eu conseguia colocar dentro de sala de aula. E isso foi só aumentando, né? Quando eu cheguei no Farroupilha, né, que é a escola que eu leciono hoje,
pude colocar muito disso em prática e é que a gente se conheceu, né? Sim. Mas quando a gente viu essa questão das aulas online, do ensino remoto, eu já tinha pensado nessa possibilidade de dar aula remotamente, inclusive conversando com a Ana, que também está presente, né? E a gente negou, inclusive, alguns alunos. Isso lá em fevereiro, março, nós trabalhamos junto, né? No Studio, e a gente negou alunos, porque a gente não conseguia visualizar como dar aula online, né? Era algo muito distante, que para nós demandaria uma pesquisa enorme, né? E naquele momento, isso foi um mês antes de tudo acontecer, né? Fevereiro, final de fevereiro. Nós negamos alunos online, uma aluna de Florianópolis, inclusive. E então, no dia 17 de março, veio tudo, a gente, né, a escola fechou as portas e começamos a planejar para as aulas remotas, enfim. E no dia 21 de março, eu fiz era meu aniversário, lembra? Sim, Eu sim, tinha eu lembro. cancelado, né? Eu tinha A nossa cancelado aula foi o evento. cancelada. Eu tinha Sim. cancelado o evento. E nesse dia tinha um curso que seria presencial. Eu não me inscrevi justamente por ser o dia do meu aniversário. E como cancelei o aniversário, resolvi fazer o curso. Ali foi o pontapé inicial, né? Esse curso foi com a Tatiana Canto, uma pessoa encantadora, incansável também como a gente. Não está aqui porque ela está dando aula. Ela me falou, não estarei porque estarei dando aula. E dali eu comecei a perceber que sim, algumas coisas eram possíveis, né? E eu ouvi uma palavra dela e do Luan, que era o outro palestrante, que disse: não tentem fazer tudo de uma vez só. É aos poucos que as coisas se constroem. E eu peguei aquilo para mim, né? E Mas eu tu nem comecei sabia, a... mas tu nem sabia o que estava pela frente. Tu Não, ainda eu nem não se imaginava o que estava olhava, pela nem o frente. que é que ia Mas te... com todas as coisas que eles apresentaram, eu confesso que fiquei meio assustada, assim, porque até eu me familiarizar com tudo isso vai demandar muito tempo. E eu tenho o planejamento para fazer, eu tenho as crianças para atender. Nós estávamos trabalhando remotamente já naquela semana, né? Sim. Mas aí eu ouvi essa fala: faça uma coisa de cada vez, né? Vai aos pouquinhos. E eu resolvi fazer isso. Então, vinha um e-mail de um curso e eu né, acompanhava o curso, fazia as minhas anotações. E aí veio uma outra oportunidade, e uma amiga dividindo uma experiência aqui, outra colega dividindo outra experiência ali. E as coisas começaram a fazer sentido, a se juntar, né? E hoje eu tenho, digamos assim, eu considero um arsenal, né? Porque a minha casa virou praticamente uma sala de aula. A Eu tenho escola um agora é em arsenal casa. em casa, exatamente, que está me possibilitando colocar algumas coisas em prática do que eu fazia presencialmente. É Entendi. tudo? Não, não é tudo. É tudo que eu faço presencialmente? Não, não é Não. tudo, ainda não vai ser, e eu não sei se vai ser um dia. Não é isso que me preocupa, né? O que me preocupa é que sim, hoje eu consigo ser feliz dando uma aula online. Era isso que eu ia te perguntar. Acho bem importante, porque, lógico, assim, o meu propósito de tudo isso é que a gente possa se ater, assim, parar para prestar atenção o quanto a inteligência emocional ela é importante e a gente precisa, como professor, poder se capacitar nesse sentido também. E eu quero que tu fale um pouquinho sobre, assim, ó, sentimento. Como é que tu te sentiu? A primeira coisa, assim, ó, tu viu O que meu as primeiro coisas sentimento começaram a acontecer e os sentimentos. o meu primeiro sentimento foi de tristeza, assim, foi de lamentação, foi de dizer, não é para mim, não vai dar certo, eu não vou conseguir, eu vou dar uma aula chata, eu vou dar uma aula monótona, porque não tem como fazer o que eu faço em aula de uma forma remota. O meu sentimento foi esse, assim, né? Teve dias que eu fiquei realmente de luto, digamos assim, sabe?
E agora, a minha aula vai ser aquela que eu sempre disse que eu não queria dar, sabe? É assim que eu vou ter que ensinar, abrindo o livro digital e lendo o livro digital com os meus alunos. É isso, é só isso que eu vou fazer agora. E isso me feria profundamente, sabe? Porque não é algo que eu acredito e não sou eu. Não é a minha essência como professora. Quem me viu lecionando, ou quem já me teve como professora, sabe que essa não é a minha essência. Sim. E daí que eu vejo que cada um tem a sua essência e nesse momento a gente precisa encontrar. Né? E foi através desse processo que eu tô passando ainda, não, ele não está terminado, ele não terminou, né? É esse processo que está me acontecendo, que eu estou me redescobrindo como professora e tentando literalmente me reinventar, né? Me achar dentro desse contexto, né? Trazer a minha personalidade, a minha característica para dentro disso. E que cada um tem a sua. Ninguém vai ser igual a mim. Eu tava ouvindo a live do Losada, ele tá aí, né? Eu não sou igual ao Losada. Ele tem o jeito dele, eu tenho o meu, eu achei o meu, né? E isso tá sendo revelador e muito bom de encontrar cada dia. Sabe, Liz, e assim, ó, eu às vezes penso, porque o propósito da gente estar aqui é poder compartilhar e poder se identificar, sabe, com o momento, com os professores. E é óbvio que cada um é um, né? Aqui a gente não tá assim, ó, para criar receita, aqui a gente não tá assim para dizer isso é certo, isso é errado, de forma alguma. Pelo contrário, é dizer assim, ó, eu senti isso, passei por isso, me despertei para aquilo e me movi para tal lugar, né? Então, assim, conta pra gente, assim, como é que tem sido a construção desse momento para as tuas aulas? Bom, a construção tem sido através de muita pesquisa e muito estudo, né? Eu me dispus lá no início, bom, então eu vou ver o que está sendo feito por aí, né? E vou tentar achar algo que me representa, que me identifica, que eu me identifico com, né? Então eu fiz cursos gratuitos online, eu fiz cursos pagos online, e uma coisa leva a outra, né? Então tu faz um curso pago e aí tu gera um grupo de WhatsApp, e daí nesse grupo de WhatsApp as pessoas te indicam outras coisas. Legal. E aí a gente vai criando uma rede de apoio que é muito legal, né? E nesse momento foi o que me ajudou muito, né? Porque muitos cursos que eu fiz ou muitos tutoriais que eu vi no YouTube foram indicações, né, desses grupos. É o famoso boca a boca. Mas agora é o boca a boca online, né? Então, eu via coisas e dizia, olha, isso me serve, isso não me serve. Isso me identifico, isso eu não me identifico. E fui montando o meu repertório, digamos assim, que ainda está em construção. Mas acho que nesse um mês, eu já considero que eu tenha um bom repertório, né? Então, a gente não tem mais a mesma Lise lá, de 17 de março, não é a mesma Lise de hoje, do dia 27 de abril. Não. E não vai ser no final disso tudo, né? É isso que eu ia te perguntar. Porque esse conhecimento adquirindo, eu vou levar para todos, né? E sabe assim, Lise, que... Oi. Sabe que isso que tu tá trazendo fecha um pouquinho com o que o Lousada trouxe pra gente na última live. Tu tá me ouvindo, Lise? Sim, tá super bom. Tá. Isso fecha com o que o Lousada tava falando também, que é assim, ó. É aquele professor que ele
ele estuda o aluno, ele estuda intencionalmente aquilo que ele pretende fazer com o aluno, e no final das contas, quem sai ganhando é o professor. E não tem como sair desse momento o mesmo, e tudo que tu conseguir construir de maravilhoso, tu vai levar contigo e depois para a sala de aula, que é o lugar onde a gente vai voltar depois. Vai. Uhum. Né? Uhum. Tá, mas eu quero assim, até agora a gente falou de sentimento, falou que tu investiu na questão Vamos pra prática. do aprimoramento, que tu foi estudar, que tu foi catar, que tu conheceu outras pessoas. E eu acho bem importante, assim, a gente poder ter um instante, assim, para a gente poder falar sobre como é que acontece criatividade, né? E aí eu vou puxar um pouquinho a coisa para o meu assado, porque sim. A criatividade tem vários modelos, né, de acontecimento, assim, dos passos que ela acontece quando a gente fala de processo, como a criatividade acontece. E ela tem muito a ver, um desses que eu escolhi para que a gente possa conhecer, que tu encontra em alguns livros do Goleman, né, do Daniel Goleman, porque criatividade tem a ver com inteligência emocional também. Sim. Ele fala justamente do passo a passo, onde o primeiro passo para que a criatividade possa ser desenvolvida é tu ter um problema. Então, o problema, ele vem, ele surge, e a partir do problema, que aquilo que te incomoda, aquilo te desacomoda, tu vai passar para uma segunda etapa, que é o mergulhar. Que foi exatamente o que tu fez, Liz. Tu mergulhou, tu foi descobrir, tu foi aprender, tu foi te informar. E o quanto mais tu te aprofundar, mais munida de material tu vai estar para a próxima etapa. Só que tem um detalhe que eu quero dizer assim, ó, para quem tá aí nos ouvindo, tá? Quando a gente tem esse problema e a gente precisa de uma solução criativa, eu não posso ficar com a minha cabeça muito fixada nisso. Porque se eu ficar assim, eu tenho que resolver, eu preciso de uma solução, ai meu Deus, o que eu vou fazer? Tu vai ficar, pelo contrário, tu vai trazer assim, pensamentos tóxicos o tempo todo e que vão te limitar, impedir que tu possa ter pensamentos criativos. E aí vem a próxima etapa da criatividade, gente, que é a questão do relaxar. E é aí que a coisa acontece. Porque depois que tu construiu esse arsenal de informações, que tu te aprofundou, tu precisa relaxar. Por que às vezes a gente tem determinados insights assim, no banho? Tá dormindo. Quando tu vê, tu acorda, tive uma ideia. Né? Então exatamente isso, é estudo, né? Tem esses momentos e essas etapas diferenciadas para que a criatividade aconteça, e se tu não relaxar, se tu não puder te dar essa oportunidade de poder assim, não, agora eu vou pensar em outra coisa. Eu gostei que tu falou, a gente conversando, como é que tu descobriu, por exemplo, de que forma tu ia te munir do arsenal. Então agora fala para nós como é que foi esse processo. Tá, já entendi que tu foi aprender. E depois? Eu tava lá no meio desse aprendizado todo, né, intenso de cursos, assim, final de semana, eu parava de planejar para a escola, mas eu queria fazer os cursos online, queria estudar e várias anotações. Esse era tava sendo o meu hobby, digamos assim, né? Durante os finais de semana. E aí, um final de semana, um final de domingo, começou a esfriar, meu marido me pediu, né? Eu tô precisando de roupa de inverno. E a gente guarda as roupas de inverno embaixo do baú na cama, tá? E eu sou a organizada da casa, quem me conhece sabe. Eu faço essa mudança de inverno, verão, né? Fui lá arrumar as coisas dele. Trocar o inverno pelo verão. Uhum. Muito bem. Embaixo da cama eu tenho diversas malas. E uma mala é a minha mala de fantasia. Uma mala é a minha mala que tem apetrechos assim, de tudo, de que tu possa imaginar. Olha, né? aí, De brinquedo. Tem uma parceira! De brinquedo, de fantasia, de óculos que ganhem em aniversário, que ganhem em casamento, fantasia de Halloween. E aquilo me deu opa, só um pouquinho. Se eu usar esse óculos, eu vou chamar a atenção do meu aluno, sim. Né? Se eu usar esse óculos aqui, eu vou chamar a atenção do meu aluno. Ele vai estar olhando para a parede lá em cima, mas no momento que eu colocar o óculos, ele vai
Ele vai olhar para mim. E é isso que eu quero. Eu quero a atenção e o olho dele em mim, né? O que na sala de aula é muito fácil. Hoje é muito fácil fazer isso na sala. Porque a gente muda o tom de Lizzy, voz, deixa eu te né? A interromper gente assim. muda o tom de voz. Deixa eu te interromper, porque assim, ó, o que é importante para quem está assistindo possa saber, tá? Quem viu o Lousada na sexta-feira sabe que o público dele, que os alunos são maiores, são mais velhos, anos finais, tá? Que tem um outro tipo de atenção, tudo. Agora, isso, gurias que estão aí prestando atenção, e guris são crianças, são alunos de que série? Conta aí. Olha aí, ó, amorzão, manda beijo pro amorzão. Ah, amorzão! Conta qual é a idade das crianças e eu quero que tu conte assim, agora já que tu engrenou na coisa da prática, já fala inclusive dos desafios durante o período que tu tá dando aula, vai. E aí surgiram essas coisas e eu comecei a perceber que dentro de casa eu tinha materiais que eu poderia usar em aula, né? E aí eu comecei a montar um pequeno arsenal, assim, peguei uma cesta de plástico e comecei a colocar coisas dentro e volta e meia eu acabo utilizando isso nas minhas aulas, né? Por exemplo, vamos aos exemplos práticos, por favor, né? Porque eu sou muito do prático. Então, teve uma determinada aula que eu estava dando aula no segundo ano e eu tinha uma música, comecei a tocar música para eles, que eles já sabiam lá das aulas presenciais, e eles simplesmente parados me olhando e a música tocando. E eu, na minha teoria, achei que quando eu colocasse a música, eles iam pular de alegria do outro lado da tela. Nada aconteceu. E aí vem aquilo, né? Na aula tu mexe, tu vai, tu dança, tu puxa um, tu puxa outro, e a coisa, né, rola. Eles, um puxa o outro e rola. Mas ali era eu e eles, assim, né? Aí eu tinha um microfone, né? No meu arsenal. Esse microfone era lá de quando eu dava aula na educação infantil, há uns 10 anos atrás. Coloquei o microfone na câmera. Foi a mágica. Uau! E aí eu chamava, fulano, it's your turn, né? A sua vez. Ciclano, it's your turn, a sua vez. Bombou, deu. Todos cantando no final. Uau. Né? Outra ideia, essa do óculos. Eu tive um menino, essa foi muito, muito tocante para mim, assim. Eu tive uma criança agora, semana passada, e a atividade era o jogo dos 5 erros no livro. Eles tinham que achar 5 erros, né? E era uma atividade relativamente fácil, bem fácil, que eles normalmente fazem muito rápido. E aí toda a turma já acabando e tal, e eu uso o chat, né, da minha plataforma para eles irem dizendo I finish, I finish, I finish. Né? Terminei, para eles não ficarem ligando o microfone, e a gente usa muito o chat. E aquele chat não parava, né? I finish, I finish, I finish, ouvindo que tava todo mundo. Daqui a pouco eu ouço uma vozinha do outro lado, balbuciando, teacher, eu não tô conseguindo encontrar a última diferença. E esse menino vai explodir no choro. E os outros todos impacientes, querendo corrigir, né? Afinal de contas, eles tinham acabado e já fazia algum tempo. Peguei meu óculos, né? Peguei meu óculos de lá, aquele bonitão lá. Tenho vários, tá? Esse é só mais um. Não comprei nada, tava tudo lá embaixo do armário, embaixo da cama. Peguei meu óculos e comecei. Ai, gente, em inglês, né? A gente fala, mas, né? Ai, eu não tô conseguindo ver muito bem, né? Ai, será que tem mais uma diferença? Será? E as crianças davam risada no outro. E eu comecei, né? Enrolei, literalmente eu enrolei eles, né? Ai, eu acho que eu tô ficando velha, acho que eu preciso ir no médico. Ai, mas eu não tô achando a diferença. E tacava ali o óculos. Daqui a pouco o menino grita assim, ai, finish! Ele tinha acabado. E aí me deu aquele alívio, assim, ai, essa criança não vai chorar. Não é na minha aula que ela vai chorar. Porque em aula eu pego no colo, eu ajudo, eu mostro, deixa que a teacher vai te mostrar. Ali eu não fazia ideia da dificuldade que ele estava tendo. Né? Eu não tinha o livro com ele, eu não estava do lado. Então, são estratégias que aos poucos, e eu não estudei isso. Aconteceu. E eu lá do meu arsenal, olhei para o arsenal, pensei, vai ser isso aqui, vamos ver se funciona.
Talvez em outro momento não Não, funcionaria, em outra situação não vai funcionar. sim. Não é E, uma receita, como a gente conversou, né? sim. E Mas Liz, nesse caso funcionou. o que que acontece, assim, desculpa te interromper, mas assim, é tão legal isso que tu tá nos contando, sabe? Porque, na verdade, esse reaprender dar aula, ele exige que a gente possa enxergar, inclusive, essas possibilidades, assim, porque é muito diferente. E outra, tu pensa assim, ó, tu não tá vendo as crianças, tu não tá vendo no sentido assim, tu tá olhando, sabe? Mas é que nem tu falou assim, o contato presencial, ele Uhum. é outro, o manejo é outro. E na verdade é isso que tu fez, eu tenho certeza que tu não aprendeu em curso. Isso certamente foi algo que tu carregou contigo. E tu usou as estratégias que tu estava te munindo para naquele momento ser o teu plano B ali, né? Para ao mesmo tempo porque tu não pode perder as crianças. Vamos parar para pensar, porque nós estamos falando das crianças pequenas. Tu tem que ter a atenção deles, tá? Mas só um pouquinho. Como é que dentro do todo tu vai ter atenção, mas tu tem que dar atenção especificamente para uma, que Uhum. foi o caso do que Uhum. aconteceu. Isso é Uhum. muito difícil. Se é difícil Uhum. fazer em sala de aula, quanto mais via tela de computador, né? Uhum. Então, e tu não fez nada assim. Não, Vamos combinar, né, Elise? Não foi uma coisa mirabolante. eu não fiz chover ao contrário, né? Aham, Eu aham. peguei um óculos engraçado. Então, por exemplo, outra estratégia que eu uso quando um aluno está muito inquieto, quando um aluno não consegue prestar atenção, quando um aluno, eu vejo que ele está na cadeira rodopiando, às vezes eu vejo o pé do aluno na câmera. Juro! Sim. Semana passada eu vi uns pezinhos nas câmeras, meias na câmera, assim, né? E eu disse, eu tô dando Uhum. aula para uma meia, né? E aí, e aquele aluno consegue sentar, consegue me olhar, e aí eu, look at here, you deserve my heart. Tu merece o meu coração, né? Tipo, é uma recompensa. Na aula tu faz de outra maneira. Aqui a gente tem que criar, né, expectativas. A Carol tá dizendo Uhum. que travou. Travou pra ti, Michele. Pois é, mas não travou, não, tá Não? tudo certo É, talvez aqui. seja Talvez seja a internet internet. dela. É. Aham. Então, esses momentos, assim, a gente vai construindo, mas se a gente não tiver um apoio, né, em torno da gente, fica realmente difícil, porque a gente precisa digamos assim, de material, né? É isso, de material. Sim, Liz, eu vou Eu te tenho tanto. interromper um pouquinho aqui, ó, para te dar oi pro Pedro e pra Lisiane. Ó, Ah, e o eles Pedro foi mandam um meu beijo aluno. O pra Pedro foi meu ti, aluno, ele tchê. tinha 4 anos, o Pedro e da Aham. Lence, e a Lise era prof de matemática, né? Então, muito aprendi também. O Pedro é um amor, um amor. O Pedro e o Gabi foram meus alunos, né? Que legal. Eu vou ler Eu um tenho pouquinho tanta aqui. coisa para dizer que eu tô É, meio segura porque tonta, nós assim. temos tempo. Segura, segura. Tá, Eu quero ler tá, um pouquinho aqui do que as gurias, os profs e as profs estão dizendo. Então, ó, a tá. Alice, beijo, Alice, saudade querida, tá dizendo que a sensibilidade nesse momento foi essencial, teacher. E é verdade, né? É. Porque tu teve que ter o jogo de cintura para não perder o resto da turma e ao mesmo tempo dar atenção para aquela criança. Olha, Uhum. realmente. A Ana se despediu dizendo que não vai continuar. Sim, vai Beijo, dar Ana, aula, boa né? aula. Lúcia, minha amada, beijo para ti, uma saudade muito grande. Deixa eu dar uma olhada aqui. O Morzão já ganhou beijo. A Rosângela dizendo ali, ó, adorei momentos de problema, a criatividade surge. É isso aí, É. Rosângela. A criatividade, ela vai partir de um problema, só que tu não pode ficar ali parada deixando com que o problema te consuma. E daqui um pouco tu fique Uhum. só pensando, ai meu Deus, tu vai ter que te mexer, aprender, estudar, mergulhar, que nem a Lizzie fez. Bom, Lizzie, vamos Uhum. continuar. Ó, deixa eu ver. Já mandou beijo Ah, para todo mundo? Verônica, beijo! já. Olha aí a Verô. Uhum. Muito show. Vamos lá, vamos Ah, ver. Tá, bom, Lizzie, fala um pouquinho mais da prática. outras coisas que eu costumo usar muito, assim, né? Então, aqui eu não sei se vai dar para ver, né? Eu tenho o balão do aniversário. Então, esse espaço aqui, isso eu aprendi com a Kati num curso que eu fiz online.
Esse espaço que vocês estão vendo aqui é a minha sala de aula. Então, antigamente o meu notebook ficava perto da parede e eu não tinha nada atrás, né? E aí eu percebi que não, que eu preciso de um apoio aqui. Eu preciso de um apoio para colocar o meu material, eu preciso de comemorar um aniversário, né? Eu preciso de algo que eles estão entrando numa sala. Eu tô entrando na casa deles, mas eles estão entrando na minha sala, no meu lugar de trabalho, né? Então, criança precisa de rotina. Eu tenho a minha rotina. Eu tenho a hora da leitura, então eu boto aqui. Eu tenho a hora do livro, então eu boto aqui. Eu tenho a hora do jogo na minha aula, então eu coloco aqui. Isso é a mesma coisa que colocar rotina no quadro. A criança fica segura, ela sabe o que vai acontecer naquela aula, né? Então, isso deixa ela segura e aí param aquelas perguntas que no início me angustiavam muito, e eu passei por isso. Teacher, quanto tempo vai durar a aula? O que a gente vai fazer na aula? Eles usavam o chat para isso. Então, eu comecei a me antecipar em relação a essas coisas. E na dificuldade surgiu a criatividade, aquilo que a gente conversou, né? E aí, exemplos, por exemplo, que a Luciane Calcara, que está nos olhando, sempre com dicas maravilhosas, né? É mostrar e contar. 1, 2, 3, 4, 5. Tu não pode achar que o teu aluno ele tá olhando fixamente para a câmera o tempo inteiro. Ele pode estar olhando para o lado. E se tu não der esse tempo, ele vai perder a informação. Né? Ou seja, tu não pode passar com o que tu tá mostrando assim. Tu não pode fazer olha aqui, ó, tarará. Não, mas são aprendizados, né? Então, é o contar os 5 segundos, né? É o visual o tempo inteiro, né? É o pedir microfones off, raise your hand. Eu falei na primeira aula. Agora eu não falo, eu só mostro. E Lizzy, é interessante dizer para quem está assistindo também uma particularidade, porque assim, as crianças que tu trabalha, elas recém saíram do primeiro ano, elas ainda estão em processo de alfabetização e detalhe, elas estão sendo alfabetizadas no inglês. No inglês. Né? Então, e aí, quer dizer assim, dificuldade e desafio tu tem de sobra ali. E aí, uma ferramenta que eu usei muito e tô cada vez mais usando e tá funcionando nas minhas primeiras aulas, o chat, né? O texto ali onde eles escrevem. Eles ficavam enlouquecidos com aquilo. Eles queriam escrever, só que eles escreviam tudo menos coisas da aula, né? Ficavam dando risadinha, e ficavam... Quando eles aprenderam, eles descobriram. Bom, então vamos usar o chat para as nossas aulas. Então, agora eu faço isso. Ah, terminou? Não vai ligar o microfone e dizer para teacher, I finish. Não. Write on the chat. E eles vão lá e escrevem, I finished. Crianças de 7, 8 anos. Que legal. Né? Então, no 5º ano, eu tenho o 5º ano, né? Eu fiz um jogo de tabuleiro esses dias no 5º ano, tá? Um jogo online. E aí, um grupo respondeu oralmente, pelo microfone. O outro grupo respondeu no chat. Então, tu conseguiu fazer trabalho em grupo? Sim. Ah, não. Explica aí. Não, ela fez trabalho em grupo, tá. Como é que Sim, era um jogo de tabuleiro. Eu projetei, né, compartilhei a minha tela e dividi eles em grupos. Do 1 ao 10 era o grupo 1, do 10 ao 20 era o grupo 2, do 20 ao 30 era o grupo 3, tá? Eram 30 alunos. E aí, eu jogava o dado, eu tenho um dado online, né? Se vocês forem procurar, depois eu posso passar para vocês. É Dice Online, alguma coisa nesse sentido. Tu toca na tela, então eu mostrava o celular para eles, tocava na tela, dava lá o número do dado, eu andava por eles,
e tinha uma pergunta, tinha uma tarefa a ser cumprida. Então, o grupo tinha que cumprir a tarefa. Ou responder, ou escrever no chat. Né? Então, respondia, andava o número de casas. Não respondia, não andava o número de casas. Né? E aí, usar o chat nesses momentos é muito legal. Porque, primeiro que desestabiliza eles, né? Porque eles têm que ficar prestando atenção. Opa, ela vai mandar eu ligar o microfone ou ela vai mandar eu usar o chat? E aí, eles têm que ficar ligados. Sim, era isso que eu ia te dizer. O que é legal que quando tu trabalha em grupo, porque eles não podem dispersar, porque tu chama, agora é o grupo 1. Se tiver bobeando, não vai prestar atenção para poder participar. Não. Então, é uma maneira também de atrair eles e concentrar eles prestando atenção e participando da aula. Muito legal. E outra coisa, eu não chamo o grupo 1, depois o 2, depois o 3. Eu chamo o 1, depois o 4, depois o 6, depois o 8. Assim. Eles não sabem qual é a vez deles. Sim. E isso, para os maiores, eles têm que estar ligados, porque senão eles vão perder a vez. Sim. Né? Então, essas estratégias, óbvio que eu não criei na primeira aula. Não deu muito certo na primeira, e aí eu fui fazendo na segunda, eu fui fazendo na terceira, e foi, né? Eu criei cartõezinhos dos grupos, ó. Eu tenho, então, o nome deles em cartões, ó. Então, eu vou... Do lado direito são os que não foram, do lado esquerdo foram os que já foram. Então, eu vou chamando e vou passando. Eu também me perco. Qual é o grupo que eu já chamei, afinal? Eu não lembro, né? Então, eu vou passando os grupos de um lado para o outro, para não fazer a repetição e todo mundo participar igualmente. Agora, Lise, olha só que detalhe importante disso que tu tá dizendo também, que assim, ó, não adianta tu ter milhões de alternativas, de super criatividade. Não é essa a proposta, pelo menos o que eu tô vendo do que tu tá dizendo e relatando que tá dando super certo. Mas pelo contrário, é tu poder pegar aquilo que tá sendo criado e tu explorar ao máximo cada uma dessas possibilidades. Até porque assim, ó, vai ter um dia que aquela criança, tá, ela entendeu naquele dia, mas ela não conseguiu mergulhar naquilo, né? Então, poder voltar e voltar com a mesma criatividade ou a mesma proposta, só que explorando posições diferentes, explorando maneiras diferentes de trabalhar e desenvolver aquilo. E aí, tu faz chover com o teu conteúdo. Muito legal. Conta mais, conta mais. Tá, mais uma... A Tamara... Olha ali, ó, tem alguém o tempo de aula. Ó. Isso. A Tamara, que trabalhou comigo também. Oi, Tamara. São 40 minutos de aula, tanto no segundo ano quanto no quinto ano. 40 minutos, tá? Eu vou mostrar um exemplo que eu acho que a gente tem que... As redes são muito importantes. A Priscila, minha amigona do coração, se formou comigo lá na FAPA, né? A gente tem trocado muita experiência, né? Ela tem educação infantil, tem anos iniciais, e a gente troca muita coisa. Olha, deu certo comigo, tenta fazer. Então, a ideia dos coraçõezinhos, né? Eu tenho coração, eu tenho a estrelinha. Quando o aluno acerta, né? Eu digo, great job, mostro a estrelinha para eles, né? Eu tô corrigindo a página do livro, eu mostro, ó, let's check, let's check. Eu quero ver um check bem bonito, que nem a teacher fez, sabe? Tenho a Priscila, me mostrou isso. Olha só, a nossa nova ideia é um telescope, é uma luneta. Então, aqui nessa extremidade, eu coloco uma figura e faço o aluno lá descobrir o que tem atrás da luneta. Né? Claro que aqui a câmera não é tão boa, mas vai aparecer um pedacinho do animal que ele tem que descobrir, vai aparecer um pedacinho da comida que a gente está estudando, quando a gente está estudando comida. Né? Então, super simples, era aquele negócio de guardanapo, um porta-guardanapo com um isopor, uma coisinha de isopor, sabe? De café. Um copinho de isopor que eu tinha em casa, transformei numa luneta. Então, a gente faz, né, aquele segredo para a criança, que nessa fase é tão legal, né? Ó, acabou o tempo, né? Por que não usar, sabe? Acabou o tempo da resposta ou da aula. Acabar a aula com música, começar a aula com música. Né? Hoje eu comecei um quinto ano
8h20 da manhã, eles estavam super dormindo. Coloquei uma música lá do início do ano que a gente trabalhou com os Beatles. E aos pouquinhos eles foram ligando a câmera e se conectando. E de repente aquela emoção lá do início do ano de fevereiro, que a gente estava junto, né, veio. Então trazer essas coisas lá de trás, porque eu acho que isso cria uma conexão, né? Sim, se tu for parar para pensar, tu tá conectado. Eu tô te vendo. Para mim tá ok. Para mim tá ok. Tá, vai. Agora sim. Se tu for parar para pensar, tu tá retomando aquele vínculo inicial que recém tinha sido começado com eles presencialmente. Olha ali, tem alguém dizendo, Liz, estou chamando minhas amigas Brazuca para te ver. Então, a Débora mora em Londres. Ai, linda. A Débora é uma amigona que mora em Londres e tem uma filha linda, linda, linda que está sendo alfabetizada. Olha. E ela está num processo totalmente diferente lá, que diz que as aulas online não têm sido assim, né? Olha aí, viu? Estão te perdendo. Então, a gente... Quem quiser não perder os últimos minutinhos, porque olha aqui, Liz, já são 15 para 7, nós só temos 15 minutos. Então, quem ainda quer chamar alguém, dizer assim, não perde. A Liz está contando pra gente o que ela tem feito de diferente, criativo, é simples, é fácil, não é nada mirabolante. Chama lá. Bota o dedo ali, ó, no aviãozinho, chama as pessoas, profs, venham ouvir, porque realmente, assim, ó, eu que tô aqui ouvindo junto com vocês, eu tô de queixo caído, isso que eu conheço o trabalho da Liz, eu vejo de perto as coisas que ela faz, inclusive eu sou aluna da Liz, né, porque a gente continua no nosso relacionamento, eu como aluna agora e ela é minha prof, e ela faz isso também para os adultos, quero dizer, deixar registrado aqui, ela faz todas essas coisas diferentes, então quem quer aprender inglês, está interessado, procura a Lizzy, tá? Porque ela é 10, olha, ó, aproveita ali, ó, faz o teu merchan também, Lizzy. Isso é algo que a gente pode fazer, tu tem aqui as figuras, ó, tu pode usar isso apontando para as figuras que tu tem atrás de ti. Esse é o teu quadro. Ó, esse é o teu quadro. Se eu tivesse uma figura aqui em cima, quero chamar atenção para o meu aluno. Olha aqui o que eu posso fazer. Eu posso chamar atenção para ele. Hoje eu estava dando uma aula sobre Simple Present. Professores de inglês, Simple Present, terceira pessoa. E aí, eu colei aqui, ó. Conhece o Super S, né, Michelle? Sim. Colei aqui em cima, ó, o Super S, tá? E aí, que naquelas, né, no he, she, it, eles têm que colocar o S no verbo. E aí, fazendo atividade com eles, eu só fazia assim, ó. Guys, remember, 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 né? E aí, o Super S estava em cima da minha cabeça, sabe? Sim, não tinha como eles não lembrarem de usar. A Ana Flávia está perguntando. Isso. Se eu uso livro. Sim, eu uso livro, o livro que a gente usa na escola, tá? Claro que a gente tem duas modalidades. A gente envia atividades para casa e faz as aulas online, né? Então, a gente faz a gente separa o que é para ser feito em casa, com a ajuda dos pais e etc. E o que a gente faz em aula. Né? Em aula, eu sempre busco, principalmente com os pequenos, umas atividades mais assim, um jogo de 5 erros, né? Um jogo de erros, um caça-palavras, uma cruzadinha, porque é algo que remete à ludicidade e que eu tento que sejam atividades que eles tenham um pace mais parecido, ou seja, que eles acabem mais ou menos, nunca existe o todo, né? Mas que mais ou menos eu já saiba que eles levam o mesmo tempo. Porque eu acho, ainda me sinto muito insegura, né? De trabalhar atividades com muita escrita, por exemplo. Porque eles têm um tempo muito diferente, né? Nessa fase dos 7, 8 anos. E como tu disseste, eles estão sendo alfabetizados. Então, esse momento eu preciso respeitar o tempo deles, então essas coisas têm sido feitas em casa, antes da aula online ou após a aula online. E na aula online eu dou preferência para esse tipo de atividades que tem nos livros. Todos os livros de crianças têm.
né? Jogo de erros, cruzadinha, caça-palavras, porque também me permite que eu trabalhe a oralidade, né? Não é o pai e a mãe que vão trabalhar a oralidade em casa, sou eu que tenho que trabalhar isso na aula online. E quem produz e quem tem que produzir na aula online são eles, não sou eu, né? Então, muito dessas ferramentas que eu uso, né, de ligar microfone, desligar microfone, eu uso direto, assim, eu não falo mais, eu só mostro. Olha. Né? E aí, enquanto eu mostro, eu posso estar explicando a atividade, por exemplo. Não preciso ficar toda hora dizendo, fulaninho, liga o microfone, ciclaninha, desliga o microfone. Não, eu só mostro. E eles já sabem qual é o nosso código, né? Agora, então, Lizzy, coisas muito simples. Assim, era isso que eu ia dizer, assim, ó, são coisas simples e ao mesmo tempo que tu não precisou buscar, assim, inventar coisas mirabolantes, né? Foi uma coisa simples e ao mesmo tempo que tu pôde adaptar, porque se a gente for parar para pensar, esse momento de ensino remoto, ele é eu não gosto de falar adaptação, assim, mas ele é um momento que ele é atípico. E o que eu quero te perguntar, assim, ó, e a expectativa em relação à exigência? Esperar, assim, que eles saibam tudo, esperar que eles te deem um retorno super. Como é que tu tá vendo isso, sabe, Lizzy? Porque, assim, quando eles voltarem, vai ter muita coisa que ser resgatada. Isso é fato, querendo ou não, né? Então, como é que tu tá vendo isso, assim? Tu tá te preparando pro depois? Essa semana eu digo que essa ficha tá caindo, assim, né? Que algumas coisas que a gente entra numa expectativa tão grande em relação a uma expectativa alta em relação, né, a tudo isso, porque a gente se prepara, porque a gente vai com todo o coração e às vezes não dá certo, né? E não é nossa culpa, não é culpa do aluno, é toda uma situação diferenciada que nós estamos galgando. Então, depois de algumas aulas com muitos erros e outras aulas com muitos acertos, né? Eu percebi que eu vou ter que lidar com isso. E que, sim, a gente vai ter que buscar no final disso tudo e estar bem no final disso tudo, né? Porque a gente vai precisar de muita força no final, depois que isso tudo passar, para receber esses alunos, né? Depois dessa temporada toda em casa. E eu vou. Semana passada eu tive uma aula que a Luciane Calcara disse que vai ser a aula da minha vida. Ela deve estar aí me assistindo. Que eu soluçava depois da aula, chorando. Soluçava. Porque nada do que eu planejei deu certo. E a minha expectativa foi lá embaixo. E eu acho isso muito importante, que as profs e os profs possam ouvir isso, sabe? Porque por mais que tu esteja assim nos dizendo quanta coisa legal tu tá fazendo, teve o dia que tu pensou coisas bem legais e não deu nada certo. E aí tu te sentiu péssima. Sim. E aí o que tu fez? Chorou no cantinho. E aí eu chorei. E aí eu chorei e botei a coisa pra fora. Sabe? E aí eu chorei e botei a coisa pra fora e disse, eu fiz o meu melhor, mas de alguma maneira depois eu senti até uma certa, assim, eu queria pegar aquele aluno que atrapalhou a minha aula no colo. Porque talvez em casa ele não esteja tendo o apoio que ele precisa por N razões, os pais também estão trabalhando. Os pais também estão nessa situação. E eu não sei qual é o background, né? O que esse aluno está passando. Né? Então, ele também está descobrindo. Né? Ele escreveu compulsivamente no chat naquela aula, eu vou contar. Eu acho que eu acabei a aula com 500 mensagens no chat de um aluno. E aí, depois eu fiquei pensando, ele estava descobrindo o chat. Sabe? Ele é uma criança de 7 anos, imagina. Eu posso escrever no chat e todos os meus colegas vão ver o que eu estou e ler o que eu estou escrevendo.
Talvez E tenha é sido isso que novidade tenha para todo passado mundo, Lizzy. pela Isso cabecinha dele, né? isso é o que a gente vai ter que conseguir entender para moldar o cenário diferente, porque tá todo Uhum. mundo sem saber o que é que está acontecendo exatamente. Lógico, agora eu penso o seguinte, ó, a gente já passou os 30 dias, tá? Nem nós, nem os profs, nem os alunos são os mesmos. Tá? Eu Sim. vejo isso até pelo meu Pedro aqui em casa. O Pedro hoje já Uhum. tem iniciativa, ele vai sozinho, ele se organiza bem, às vezes me pede ajuda. Então, assim, lá no início era assim, ó, era eu o tempo todo. Então tem que Uhum. ter esse cuidado, sabe? Isso que tu Uhum. tá dizendo assim, porque às vezes a gente quer, acha, ai, a culpa é minha, eu não fiz o suficiente, foi tudo ruim, eu tinha que ter pensado de outro jeito, de não se lamentar, entendeu? Liz, nós estamos acabando. Ah! Eu adorei, Eu adorei. E eu vou te dizer também. assim, ó, mesmo conhecendo o teu trabalho de perto, eu quero dizer que eu fiquei aqui, ó, admirando, eu fiquei de queixo caído, vendo o quanto tu é realmente maravilhosa, o quanto o teu trabalho é diferenciado, o quanto os alunos que são os teus alunos são felizes por serem teus Uhum. alunos. Espero que quem tenha escutado os teus relatos tenha gostado também. Mostra aí, gente, que vocês Mostra os gostaram coraçõezinhos aí. das coisas que a Liz compartilhou com a gente. E eu quero te dar esse espaço, assim, dos últimos minutinhos, para que tu possa fazer as tuas considerações finais, falar do teu trabalho, dizer onde é que tu tá, o que que tu faz, né? Pode falar e aí depois eu dou o meu tchau e a gente se despede. Então, acho que, assim, ó, a nossa rede de apoio, a gente tem que se apoiar nesse momento, a gente não aprende sozinho, né? Então, eu tive muitas trocas com a Luciane Calcara, com a Ana Tegel, com a Pri, né? A gente faz uma rede de apoio, assim, o que deu certo, o que não deu certo, né? Com os meus alunos lá no ETA Studio, né? A gente está sempre aprendendo e colocando coisas em prática. Então, né, ó, querendo profs particulares, né, pequenos grupos, eu e a Ana estamos lá para atender vocês. Aulas online com a mesma qualidade da aula presencial, quiçá melhores, hein? Quiçá Olha, eu melhores. sou suspeita porque eu sou aluna da Teacher e ó, eu super indico, vale. E então, e acho que essa rede de apoio é bem importante. Sintam-se à vontade no meu Instagram para chamar, para conversar, para trocar ideia. Tudo que eu tenho feito, que eu acho bem, que eu acho que me marcou e que me ensinou muito, eu posto lá, coloco algumas ideias para compartilhar, porque eu acho que é isso, sabe? Quando a gente compartilha, a gente doa e a gente recebe, Sim. né? Então, dessas doações e dessas trocas, eu tenho recebido muito também. E é isso, sabe? É possível, a gente só precisa achar o nosso jeitinho, Uhum. né? O nosso jeitinho de ser feliz fazendo aquilo que a gente ama. Uhum. Que não E é outra, esse Lizzie, modelo, não é o modelo que a gente aprendeu, não é esse modelo, mas que também não adianta ficar, ó. É isso que a gente tem, vamos fazer disso, tirar do limão uma limonada, é isso que se diz, né? sim, Sabe? sim. E ir galgando aos pouquinhos. Mas a base, o pilar, a gente tem que estudar. A gente tem que conhecer o que estão fazendo por aí. Né? Isso Uhum. não quer dizer pagar um curso de não sei quantos milhões ou dos R$ 500, não. Eu vi coisas gratuitas maravilhosas, né? Uhum. Eu paguei cursos bons que não me trouxeram tantas coisas, caros que não me trouxeram muita coisa e baratos que me trouxeram muito, né? Uhum. Então, Sim, se a tu for informação tá pensar, aí. A se tu for informação tá aí. pensar, Lizzie, tem a questão assim, ah, mas e o tempo para isso, né? Tem isso também, né? De como Tem. conseguir tirar tempo, inclusive, para aprender. E, Uhum. assim, a gente não vai ter opção, ou tu te escabela e te estressa, ou tu vai ter que separar esse tempo para conseguir te munir de conhecimento. E aí poder avançar e ser feliz de novo, né? Exatamente. Foi isso que eu decidi fazer lá no dia 20 de março.
Lá no dia 20 de março eu decidi, bom, agora eu vou fazer algumas coisas e vou ver qual é dessa da aula online. Foi mais ou menos assim, sabe? Vou ver mais ou menos qual é esse negócio aí, o que estão fazendo nesse negócio aí, para eu ver como é que é. Foi, né, foi com esse objetivo que eu fui, sabe? Tipo assim, meio que desacreditando, sabe? Ah, vão abrir o livro digital lá, vão ler o livro digital para o aluno e vai ser isso que vai acontecer. E não foi. Lizzy, querida, eu vou ter que te interromper. Nós temos só 2 minutinhos, tá? E eu quero agradecer a todas as profs, todos os profs que tiveram aqui. Eu tenho certeza que vocês vão tirar muito proveito. Oi, Rô, nós estamos acabando. Ai, Rô, linda, maravilhosa! Eu tenho certeza que vocês vão tirar muito proveito das coisas que foram compartilhadas pela Lizzy. Quem chegou no finalzinho, olha lá como é que ficou a live toda. Vou deixar gravada no meu Insta, tá? E eu quero dizer o seguinte, ó. Nessa semana a gente continua com a Escola Agora em Casa. Na sexta-feira a gente vai ter uma convidada bem especial, uma psicopedagoga, e ela vai falar o que a gente faz com os alunos que têm dificuldade de aprendizagem online, tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Olha só o arsenal da Lizzy, que legal! Olha meu arsenal, olha meu arsenal. Vou fazer um giro, vou fazer um giro. Vai falando, Mi. E a gente vai continuar as nossas conversas a respeito desse momento desafiador do professor durante o período da escola remota, do ensino remoto. Então eu espero vocês na sexta-feira, 6 horas. A Fábio vai estar conosco, compartilhando um pouquinho da experiência dela com os alunos que ela atende como psicopedagoga, tá bom? Beijo, gente. Eu quero agradecer. Amei, Lizzy. Muito obrigada. Beijo para todo mundo que veio, para o Lousada, para a Rô. Beijo para a Calcara. Adoro. Eu sei que tu tá sempre de olho nessas tuas prof aí, Calcara. Um beijo grande para todo mundo que participou, minhas amigas queridas, profs. A gente se vê sexta-feira. Tchau, Lizzy. Beijo. Tchau. Um beijo.